Senhor presidente, no momento certo, te respondo. Senhores parlamentares, público que nos acompanha, e da mesma forma que o capitão Contar e o deputado João Henrique, eu quero me dirigir aos parlamentares, também quero me dirigir à sociedade. Um dos pressupostos essenciais da democracia é a possibilidade do contraditório. E é preciso de restabelecer algumas verdades. Quem está nos ouvindo neste plenário, ou quem está acompanhando esta sessão, tem a impressão de que nós estamos alterando a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Quando, na verdade, deputado Londres Machado, nós estamos aqui repetindo, ipsis literis, uma PEC que já foi votada e aprovada por esta Casa em 2015. Não há nenhuma modificação dos dispositivos constantes na atual Constituição. Se o Ministério Público de Contas, da forma como foi dito pelos parlamentares, não tem atribuição, não é essa decisão de hoje que irá tirá-los. O que nós estamos fazendo aqui hoje é apenas, ao repetir esse projeto de emenda constitucional, sanar vício, possível vício de origem, porquanto o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, tem dito que a reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo que tenha por objeto alterar a organização ou funcionamento do Tribunal de Contas tem que partir dele. A PEC que foi aprovada por esta Casa no passado, embora tenha sido de iniciativa do Tribunal de Contas, não teve anexado ao processo legislativo essa iniciativa e ela partiu da Casa. A única diferença do passado para o presente é exatamente isso. Nós temos a deflagração do processo partindo do Tribunal de Contas. Portanto, é muito importante dizer que nós não estamos aqui, nesta manhã, retirando nenhuma competência do Ministério Público. Quem está dizendo isso é mentira. Porque caso não seja aprovada essa PEC, mantém o texto constitucional. E o que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal é a questão relacionada à iniciativa. O que se pretende aprovar da PEC de forma clara é pura e simplesmente sanar o vício de iniciativa. Eu conclamo aos parlamentares dizer qual é o item que nós estamos votando nessa manhã, diferente daquela que consta da Constituição desse Estado. Absolutamente nada. E aí vem dizer aqui da independência do Ministério Público de Contas. Eu vou ler aqui para os senhores, de 20 de agosto de 2019, o que diz a nossa Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, em uma ação proposta pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e interessada a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O que diz aqui, sabendo que o relator é o ministro Edson Fachin. Olha o que diz a Procuradora-Geral da República: a tradição jurídica da prática republicana considera o Ministério Público com atuação especializada perante os tribunais de conta como órgão inserido na intimidade estrutural das Cortes de Contas. O Ministério Público de Conta está inserido na intimidade estrutural das Cortes de Conta. E segue. A Carta de 1988, embora tenha concedido elevado grau de autonomia funcional aos membros do MP de Contas, Constituição Federal, artigo 130, não conferiu ao órgão as garantias institucionais de autonomia administrativa e financeira orçamentária outorgada ao Ministério Público Comum. O MP de Contas
não faz parte do arquétipo constitucional desenhado para o Ministério Público Comum. Quem reivindica a autonomia do Ministério Público de Contas quer associá-lo ao Ministério Público de Contas Comum. E o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem dito que o Constituinte originário, quando erigiu a Constituição de 1988, não conferiu ao Ministério Público de Contas as mesmas garantias e prerrogativas do Ministério Público Comum. Não existe 2 orçamentos no Tribunal de Contas. Para ter autonomia administrativa e financeira, é preciso de ter orçamento. Deputado João Henrique, é preciso para fazer essas alterações ir para Brasília. Só o Constituinte originário, na Constituição da República, tem competência para conferir ao Ministério Público de Contas aquilo que a Constituição não garante, e o Supremo reiteradamente tem dito isso. Item 3, a falta de previsão constitucional de prerrogativas institucionais para o MP de Contas consubstancia verdadeiro silêncio eloquente, pois releva opção política do Constituinte de seguir a tradição republicana de considerar o Ministério Público Especial como parte integrante da estrutura orgânica das Cortes de Contas, opção esta que não pode ser desconsiderada pelo poder constituinte decorrente. O que é o poder constituinte decorrente? Nós não podemos alterar aquilo que a lei maior determina. E aí vem os parlamentares. É fácil dirigir a opinião pública, é fácil fazer o discurso fácil, mas nós seguimos aquilo que a lei determina, aquilo que a Constituição determina. E a nossa Constituição de Mato Grosso do Sul, é importante dizer, senhor presidente, nós não estamos alterando hoje uma única vírgula. Para dizer que nós não estamos alterando nada, tem uma alteração. Diz lá, na Constituição atual, texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 89, consolidado com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais. Aí eu tenho, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos desde a publicação da emenda constitucional 68/2015, empresta efeito retroativo, porque muitos atos foram praticados ao longo desse período. Nós não estamos mudando absolutamente nada. Mas segue aqui a Procuradora-Geral da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora afirme que membros dos Ministérios Públicos de Conta integram carreira autônoma, ADI 328, relator ministro Ricardo Lewandowski, de 6/3/2009, não reconhece tal nível de autonomia à instituição que estes integram, por considerá-la inserida na estrutura orgânica do Tribunal de Contas. O que pretende os parlamentares que falaram aqui é algo que o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem dito, que os órgãos do Ministério Público de Contas estão inseridos na estrutura orgânica do Tribunal de Contas. Porque como que eu vou conferir autonomia administrativa e financeira ao Ministério Público de Contas, deputado Lídio Lopes, se eles não dispõem de orçamento? O orçamento é um só, é o orçamento do Tribunal de Contas. Como pode Tribunal de Contas, eu tenho um orçamento e eu dou autonomia administrativa, financeira, sem que eu tenha a devida previsão orçamentária? É por esta razão que está dizendo de forma clara: não reconhece tal nível de autonomia à instituição que esses integram, por considerá-la inserida na estrutura orgânica dos tribunais de contas. Aí vem mais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as matérias afetas à estrutura
organização e funcionamento do Ministério Público de Contas pertence ao próprio Tribunal de Contas e de que o fato de a matéria ser disciplinada por emendas à Constituição Estadual não afasta o vício de iniciativa. Que projeto é esse? Senhor presidente, eu já estou encaminhando para finalizar. Roraima colocou na Constituição Estadual aquilo que os parlamentares que me antecederam vieram propor. E o que estão dizendo aqui? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as matérias afetas à estrutura, organização e funcionamento do Ministério Público de Contas pertence ao próprio Tribunal de Contas e de que o fato de a matéria ser disciplinada por emenda à Constituição Estadual não afasta o vício de iniciativa. Portanto, restabelecendo a verdade, esta casa está repetindo ipsis literis aquilo que está na Constituição Estadual. Não muda absolutamente nada. Não retira absolutamente nada. Eu só posso retirar aquilo que o Ministério Público dispõe, deputado Capitão Contar. Se eles não têm, e não têm na Constituição, ninguém pode dizer que eu estou retirando, porque eu não posso retirar aquilo que não tem. Então a verdade deve ser restabelecida de forma clara, transparente, e por esta razão é que nós estamos repetindo uma PEC que materializa aquilo que já consta na nossa Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço.